Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar aqui a vocês que o Colégio São Bento está revitalizando o seu ensino médio para reenquadrá-lo dentro dos moldes da educação católica. É um fenômeno inédito no Brasil. Acho que vocês nunca ouviram falar de educação católica. Quem ouviu deve ter pelo menos 95 anos de idade. Os outros nem sabem o que é isso. Mas o Colégio São Bento está restaurando isso aí, não no colégio inteiro, mas numa parte. Então, aqueles que estejam interessados em dar uma educação católica aos seus filhos, informem-se pelo telefone 011 3328 8797 ou 011 6447 7237 com a secretária Liege Carvalho. Muito bem, essa semana chegou aqui uma notícia. A notícia veio em duas versões. Primeiro assim, neurocientista brasileiro foi nomeado hoje pelo Papa Bento XVI membro da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Daí, à primeira vista, a gente que bom, finalmente um cientista brasileiro conquistou aí um cargo de importância. A nossa ciência está muito por baixo, como nós temos visto aí pelas informações do professor Marcelo Hermes, quer dizer, o número de citações de trabalhos científicos brasileiros no mundo diminui a cada ano, então isso parece uma notícia auspiciosa. Só que tem o seguinte: o cientista brasileiro nomeado para a Pontifícia Academia de Ciências, Dr. Miguel Nicoleles, um neurocientista, é um ardente defensor do abortismo e da ideologia homossexualista da presidenta Dilma Rousseff. Então, certamente ele foi nomeado para esta porcaria de Academia de Ciências do Vaticano, não por causa das suas realizações científicas, mas só para bagunçar o coreto. Então, por aí vocês têm ideia de como é que está a Igreja Católica hoje em dia. Quer dizer, pega o sujeito abortista, homossexualista, gaysista e bota lá, sob o pretexto das suas realizações científicas, mas que é uma pouca vergonha mesmo. Quer dizer, por que a gente continua respeitando essas pessoas? Quer dizer, esse diretor, o presidente dessa Academia de Ciências, o que está fazendo lá? É claramente um agente infiltrado que está lá para esculhambar a igreja desde dentro, como tem tantos fazendo hoje em dia. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Aliás, vamos até falar já, peraí. Vocês não deixem de ver, se puderem, o documentário Agenda, Grinding America Down. Grinding Down é roer, roendo a América. Feito pelo deputado do estado de Idaho, Curtis Bowers. Olha, é um dos documentos mais impressionantes que eu já vi. Vocês podem ter acesso a isso no site agendadocumentary.com. Olha, é um dos documentários mais impressionantes que eu já vi, porque ele ajunta de várias fontes informação necessária para você entender um fenômeno extraordinário. Se você pegar toda a opinião média que hoje domina a grande mídia e, vamos dizer, as elites americanas, você vai ver que ela copia igualzinho, mas igualzinho, ipsis literis, o que era a propaganda comunista nos anos 40, 50. Quer dizer, é frase por frase, slogan por slogan, ideia por ideia, crença por crença, símbolo por símbolo e sentimento por sentimento. O fato é que a cultura americana hoje, a alta cultura americana, a cultura das elites americanas, copia exatamente a propaganda comunista. Como é que conseguiram isso? É o que este documentário conta. O deputado Bowers, ele conta que em 1992, logo após a queda da União Soviética, ele foi convidado para assistir uma reunião onde estava lá um grupo de comunistas, né, estudando a situação, para ver, bom, agora como é que nós vamos fazer? Depois que caiu a União Soviética, como é que nós vamos fazer agora para continuar fazendo o comunismo avançar aqui nos Estados Unidos? E ele foi lá, no começo ele não levou muito a sério aquilo, porque dá a impressão que o comunismo, junto com a União Soviética, o comunismo tinha acabado. E ele achou que ia chegar lá e encontrar, né, meia dúzia de estudantes malucos. Aí chega lá e encontrou homens de 50, 60, 70 anos, tudo com as suas pastinhas, com um cara de executivo. Daí ele falou, alguma coisa está acontecendo aqui. E daí ele foi ouvindo os planos dos caras, e os planos eram, sumariamente, era a Revolução Cultural Gramsciana. Quer dizer, infiltrar gente em toda parte, mudar os valores culturais, e tudo baseado numa orientação que não era nem do Gramsci, era muito anterior a Gramsci, tinha sido dado por Stalin já nos anos 20, no final dos anos 20. Stalin dizia o seguinte, olha, a América é um corpo muito saudável, a base da saúde da América é
a sua moralidade, a sua cultura e a sua religião. Se a gente conseguir bagunçar essas três coisas, caiu a América e nós tomamos conta daquilo. Isso no fim da década de 20, veja você. E o pessoal ainda fica louvando o Gramsci, né? Tudo que o Gramsci fez foi passar recibo na ideia que já era do Stalin, né? Vai ter esse pessoal Gramsci, turma da escola de Frankfurt, todo esse pessoal não fez senão implementar o projeto de Stalin, que já estava em plena implementação já naquela época através do Willy Münzenberg, que era o gênio da propaganda comunista, o homem que criou uma rede de jornais e estação de rádio comunista, que comprou metade dos intelectuais europeus e que já começou, portanto, a revolução cultural na Europa já naquela época. E esse deputado, o Bowers, foi vendo que o plano foi realmente sendo implementado pouco a pouco. Então ele repara que hoje, por exemplo, pessoas que na década de 60, 70, né, estavam ali torcendo para o Vietcong, né? Tem até um pastor famoso que ele, né, quando apareceu a vitória nominal do Vietcong na guerra, disse: é o dia mais feliz da minha vida, né? Quer dizer, o pessoal que estava ali chefiando a nova esquerda, hoje estão todos no governo Obama, são conselheiros do Obama, né? O Bill Ayers, por exemplo, né? No começo eu lembro que tem um repórter americano que estudou o texto dos dois livros do Barack Obama, Aqueles Sonhos do Meu Pai e o outro que eu esqueci o nome, e diz: olha, isso aqui está muito bem escrito para ter sido Obama, porque ele tinha lido os trabalhos universitários do Obama e viu que era coisa de analfabeto. Depois leu o livro está bem escrito, falou: não, não é possível. Daí ele fez um estudo estilístico e disse que quem escreveu isso aqui foi o Bill Ayers. Né? Eu lembro que até no Notícias, no Brasil, todo mundo deu risada. Onde já se viu, onde foi o Bill Ayers escreveu o livro do Obama, pronto, agora o Bill Ayers confessou, fui eu mesmo. Então pronto, tá aí. Né? Quer dizer, o Obama nem para escrever suas próprias memórias serve. Bom, então esse pessoal é hoje quem está mandando no governo. Agora também é quem manda no cinema, quem manda nas estações de rádio, na televisão, etc, etc. Então o programa foi inteiramente realizado, minha gente. Então está muito bem documentado nesse filme, não deixem de ver, www.agendadocumentary.com. Se não acharem por aí, vejam pelo nome do deputado, Curtis, C-U-R-T-I-S, Bowers, B-O-W-E-R-S. Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Pifou a ligação. Falhou. Tente de novo. O começo é sempre difícil. Então aqui, recebo aqui do Saulo Pantoja, né, lá do Amapá, a notícia de que ele tem sempre retransmitido lá os meus textos sempre que é possível, e está fazendo agora um site www.brilhodefogo.com. Olhei, o site está muito bom. Né? A outra coisa, agora saiu no Estadão a notícia de que o então embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, né, em 2006, ele passou para o governo americano um comunicado dizendo que o governo brasileiro havia dado refúgio ao homem das Farc, o famoso Olivério Medina, ou Francisco Antônio Cadenas Colaços, né, havia dado refúgio a esse cara por simpatia política, por afinidade política. Ora, em 2006 eles descobriram isso, ora porra! Quanto ganha o embaixador americano, hein? Ganha uma nota, você está lá para fazer o quê? Quer dizer, como é que não descobriram antes? Meu Deus, em 2006, sabe quantos anos tinha o Foro de São Paulo? Tinha 16 anos de existência. As atas do Foro de São Paulo, se você somasse tudo, dá essa altura umas 10 mil páginas. Com tudo isso para ler, os caras levaram até 2006 para dizer: olha, eu acho que existe uma afinidade política entre o governo brasileiro e as Farc. Ora, porra! Né? Eu lembro quando eu comecei a escrever essas coisas aqui, né? Alguém deve ter soprado na orelha do George Bush, porque ele disse assim: não, nossas relações com o Brasil são muito boas, nós adoramos o presidente Lula. Se bem que tem alguns jornalistas que estão tentando criar intriga, né? O único jornalista que falava mal do Lula aqui nos Estados Unidos era eu. Alguns jornalistas só devia ser este que vos fala, este vosso humilde escriba.
Então chegou lá na orelha do George Bush, o homem ficou bravo porque ele estava tentando criar intriga. Ora, mas vá merda. É burrice demais, viu? Agora, eu esqueci um negócio. Daí aquele deputado do Idaho, Curtis Bowers, quando ele viu aquele plano dos fulanos, e viu, 10 anos depois, viu que o plano estava dando certo, quer dizer, também já viu com um atraso formidável. Daí ele descobriu um livro que é de 1958, do Cleon Skousen, que foi agente do FBI. Né? E o plano, vamos dizer, de destruição dos Estados Unidos através das artes e da cultura, da destruição, vamos dizer, da soberania, do orgulho nacional, da força de autodefesa nacional através da destruição da cultura, já estava todinho exposto no livro do Cleon Skousen, que se chama The Naked Communist. É um livro que eu recomendo muito para vocês, um dos melhores livros que saiu sobre o comunismo. The Naked Communist, Cleon, C-L-E-O-N, e o sobrenome Skousen, S-K-O-U-S-E-N. Então, quer dizer que o Curtis Bowers, ele estava ali assim, como o marido enganado, era o último a saber. Quer dizer, ele foi saber disso em 1990, o outro já estava falando de 1958. E está vendo o problema que é o sumiço desses livros clássicos sobre o comunismo, que desapareceram, no Brasil desapareceram por completo. Aqui desapareceu 90%. Aqui ainda se tem acesso, e às vezes são até reeditados esses livros, mas pouquíssima gente lê. Agora no Brasil ninguém lê porque o livro não existe. Falando nisso, alguém me comunica que por vamos dizer, acho que um lapso, né, editorial, publicaram aí o livro, quer ver, deixa eu procurar aqui, que chama O Grande Culpado, né, The Main Culprit, confirmando a famosa tese do Ernest Toppich, o sociólogo alemão, de que a Segunda Guerra foi todo um plano traçado por Joseph Stalin, com quase 20 anos de antecedência. A ideia do Stalin, quando ele viu surgir aquele movimento fascista, que era uma variante do socialismo, era o socialismo nacionalista, vamos dizer, ao mesmo tempo em colaboração e oposição ao socialismo internacionalista soviético. Ele viu e falou, mas que tipo de socialistas são esses? São os caras com umas ideias esquisitas. Pensando bem, são os idiotas, mas eles sabem fazer barulho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esses camaradas para eles irem na frente, eles derrubam as democracias ocidentais, eles derrubam, mas eles, como dizer, eles ganham, mas não levam. Então a gente vai indo atrás e tudo que eles derrubaram a gente vai catando para nós. Né? Eles ganham e nós levamos. E então o Ernest Toppich soltou essa tese nos anos 60, creio eu. Desde então, livro após livro tem confirmado isso. E agora saiu no Brasil, por incrível que pareça, eu nem estou achando aqui. Eu sei que é a editora Amarilis. O livro chama-se O Grande Culpado. Não deixem de ler isso. Melhor teria sido ler o do Toppich primeiro, né, porque o Toppich não tinha tanta documentação assim para provar a coisa em termos de fato. Ele fez um raciocínio estratégico e diz, olha, por lógica, só pode ter sido isto. Porque a Alemanha estava por baixo, por causa do Tratado de Versalhes, ela não podia ter nenhum exército. Então a União Soviética emprestou um pedaço do território dela e deu dinheiro para eles montarem um exército escondido. Quer dizer, se não fosse isso, a Alemanha jamais teria voltado a ser um perigo militar. No máximo teria alguma agitação interna lá. Graças à colaboração da União Soviética, a Alemanha se transformou nessa potência militar. Quer dizer, não foi só da União Soviética, não. Também tem uns camaradas aqui que ajudaram. Né? Até o filho da puta do Warburg. Veja, o cara era judeu, mas vê que filha da puta, deu dinheiro pro Hitler, porra. Né? Aliás, o Jorge Soros, que também nasceu judeu. Né? Quer dizer, judeu é uma pinóia. Isso aí enquadra na definição que Jesus deu da sinagoga de Satanás. São os caras que dizem que são judeus, mas não são. Eles são judeu do B, você tá entendendo? Então, até esses camaradas aqui, né? Morgan, Rockefeller, todo mundo deu dinheiro, né, para erguer a Alemanha e transformar numa potência militar, como também depois deram dinheiro para a União Soviética. É uma coisa incrível, né? É o negócio do livro do Anthony Sutton, O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar. Esse é teu inimigo ali, vamos dar dinheiro para ele. Agora, é inimigo do país, inimigo não deles, né? Porque esses caras não têm inimigo, eles compram tudo, porra, né? Só não compraram eu, que não valho nada, né? Eu não posso ajudá-los em nada, então eles não me compram. Faz muito bem. Eu também não compraria.
Então tá aí, não deixem de ler este livro. Agora, nessa sucessão de coisas maravilhosas que aconteceu aqui, então diz que a Arquidiocese de Boston agora decidiu que vai aceitar, né, crianças de casais gays, né? Ora, eu acho que não discriminar as crianças está muito certo, quer dizer, a criança não tem nada a ver, né? Os pais estão lá dando o rabo e tal, falam, bom, isso não é problema deles, né? A criança não pode pagar por isso. Porém, a criança tem que ser aceita com a ressalva de que isto não é uma legitimação do casamento gay, mas do jeito que a Arquidiocese fez, dá a impressão assim, que o casalzinho gay é um casal como qualquer outro. Agora, por que tem que ser o casal? Por que não pode ser 3 ou 4 ou 10 homens fazendo uma suruba na cama? É uma família, de acordo com as novas definições, é uma família. Então, 10 homens, né, adota um menininho, já come o menininho nas horas vagas, né? E daí a Arquidiocese aceita como se fosse uma coisa normal. Não por coincidência, esta mesma Arquidiocese está sendo investigada por corrupção, porque de repente optaram lá que o cardeal, os bispos estão com salários monstros. Veja que, olha, será que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porra? Hein? Como é possível? Quer dizer, a Arquidiocese ao mesmo tempo está levando dinheiro pra caramba, né? E está se vendendo a essa turma aí. Quer dizer, é assim, olha, é assim que está a igreja hoje. Como é que nós vamos respeitar, chamar esses caras de eminência? Né? A única coisa eminente que tem nesses caras é a vigarice, a sem vergonhice. Né? Agora, vocês, o pessoal católico, é tudo educado na obediência. Olha aqui, lembre-se aquilo que dizia Dom Marcel Lefebvre. Né? Eu não sou um lefebvriano, não sou membro da Sociedade de São Pio X, tenho lá um monte de divergência com ele, acho que são um bando de malucos, mas são gente muito boa. Isso eu nunca pus em dúvida, a boa intenção desse pessoal lefebvriano. Mas o Dom Marcel Lefebvre dizia o seguinte, esses camaradas, eles estão conseguindo introduzir a desobediência através da obediência. Quer dizer, o sujeito se prevalece da sua posição de cardeal, de bispo, e manda o cara fazer tudo o contrário. Ora, ele manda o sujeito violar, por exemplo, o Código de Direito Canônico. Ora, entre um padreco, um fiel qualquer, e o Código de Direito Canônico, a distância é enorme. O sujeito precisa estudar aquilo está longe dele. Mas o bispo está ali pertinho, então ele se apega ao que? A autoridade imediata do bispo e faz o que o bispo mandou fazer. Sabe o que tem que fazer com o bispo? Tem que mandar tomar no cu, porra! Quando é que vocês vão entender isso? Né? Fala, bispo, caralho, tu é um excomungado, tu não é nem membro da igreja, sai daqui, desgraçado. É isso que você tem que falar, porra. Né? Agora, veja, esse negócio de perseguição anticristã no mundo está ficando muito sério, porque no mundo oriental eles são perseguidos a bala, na porrada, são, né, assassinados, tocam fogo nas igrejas. E aqui eles vão sendo boicotados, vão tapando a boca deles, vão tirando os meios de subsistência. Onde é que vai parar esse negócio? Né? E quando é que este pessoal católico, protestante, quando é que vocês vão entender, né, que não é com debate de ideias que se vai enfrentar isso. Não, é preciso derrubar essas pessoas uma por uma, é preciso desmoralizá-las enquanto é tempo, é preciso perder o respeito completamente para que eles não enganem mais os fiéis, porra. Já falei, se você pegar um filho da puta desse em público e disser pra ele o que ele é, olha aqui, tu é um farsante, tu é um vigarista, cala a boca, burro, o cara vai pra casa, porra. Agora vocês ficam, eminência, beija a mão, assim não dá, porra. É como se fosse uma pequena divergência. Fala, não é uma pequena divergência, não é questão de ideias. Não é isso, não pode ser resolvido com debate polido, gente. Polido, isso aí você tem que usar da mais extrema falta de educação que você puder. Isso é obrigação moral, minha gente. Aliás, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre isso aí. Né? Agora, olha aqui, que maravilha, maravilha. Aqui, saiu no Diário Oficial da União. Profissionais de segurança devem seguir as diretrizes sobre o uso da força. Né? Então é o seguinte, você não pode mais atirar num carro que fure uma barreira de segurança. Está lá a barreira de segurança, tem um carro, passa, atropela meia dúzia de polícia, você não pode dar um tiro no cara, porra. Isso é feito para ajudar quem? Para ajudar narcotraficante, pô. Quando é que vocês vão entender? O nosso governo é sócio das Farc, porra. Tá muito difícil de entender, ou vocês aí, turma das Forças Armadas, generais, coronéis, o que vocês estão fazendo? É coçando o saco esperando a aposentadoria, porra? Né? O sonho de milico brasileiro hoje é a aposentadoria. Então eu vou ficar aqui bem quietinho, vou puxar o saco de todo mundo, daí eu me aposento, vou para casa, né? Mas que diferença vai fazer? Já está coçando o saco agora, vai coçar o saco na praia. É isso que vocês estão esperando para fazer. Agora, seguir a lei, forçar esses camaradas, vamos dizer, a agir da maneira correta, isso vocês não tem culhão para fazer.
Agora, tem gente contando, o Carlos Veredas contando, não, as nossas Forças Armadas, que Forças Armadas? Isso aí são fraquezas desarmadas, esse pessoal não vale a nada. Tirando aquela meia dúzia, né, que está tudo na reserva, que tem uns homens de valor ali, que nem, né, o Coronel Miguel, o pessoal do grupo Inconfidência e mais meia dúzia, né? O resto, você é um bando de covarde puxa-saco, né? Agora, outra coisa, não pode mais... Veja, aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado tiro de advertência. Quer dizer, antes de você atirar no sujeito, você tem que atirar no ar. Já é concessão demais, porque o primeiro tiro do bandido não vai ser no ar, ele vai atirar em você. Então tá lá ele atirando em você, você ainda tem que dar um tiro pro ar para avisar, ó, segundo tiro, vou acertar em você, enquanto ele já acertou o primeiro, né, em você. Agora, no Brasil não pode nem dar o tiro de advertência. Ó, nova portaria. Porra, o que você vai fazer com o bandido? Então, dizer o quê? Dizer tô de mal? Mas que palhaçada é esta? Por quando é que vocês vão entender? Isso aí é claro, patente, que isso é para favorecer o narcotráfico. As Farc já atuam no Brasil livremente, são donas do território, têm um monopólio da distribuição de tóxico no Brasil, os seus concorrentes são desativados pelo governo brasileiro, perseguidos e desativados, e agora vem essa lei aqui dizendo, pô, não pode dar tiro no carro que fura uma barra, não pode dar tiro no prisioneiro em fuga, nem que ele esteja armado. Quer dizer, o sujeito chega, dá um tiro no policial e sai correndo, aí ele está de costa, e com armado, não posso dar tiro nele. Então quando que pode dar o tiro, meu filho? Né? Você tem que ir, passar na frente dele, daí com licença, meu amigo, pum. Quer dizer, mas isso é uma palhaçada. Vejam vocês, esse negócio deixa eu ver o que mais aqui. Olha, os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável. Né? Porra. Então, olha, chega de intermediário, Fernandinho Beiramar para presidente, porra. Para que ter a presidência da República, já não tem a diretoria das Farc? Agora, no Brasil, tudo está virando uma farsa. Por exemplo, esse negócio da revolução cultural, pouco a pouco as atividades culturais foram sendo substituídas pela simples propaganda e por atividade de cabos eleitorais. Por exemplo, você dizer que... e a gente aceitou, quem representa a cultura brasileira? Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda não é escritor, mas nem aqui, nem na China, nem na puta que eu pariu. É um sambistinha muito vagabundo, fez 2 ou 3 musiquinhas, tá certo? Que prestava, assim, aquela para comover velhinha, tá entendendo? E fez a fama em cima disso. Agora vem dizer que é escritor, porra. Né? Agora, também veja as pessoas que vocês estão aceitando a liderança cultural. Quer dizer, você aceitar que um cara como o Emir Sader, o Quartim de Moraes, são filósofos, isso é uma gozação, isso é uma farsa sinistra. Tá certo? Esses caras são ignorantes totalmente, tudo que eles entendem é propaganda comunista, agitação, agitadores comunistas apenas, não são intelectuais, não são filósofos, coisa nenhuma, mas vocês aceitam isto. Por quê? Porque tem, vamos dizer, o título que foi dado por outro igual a ele. Quer dizer, isso aí um cara do partido favorece outro cara do mesmo partido. Vamos aqui, né, dar um diplominha para o seu companheiro fulano. Né, e esta interproteção mafiosa desses camaradas tem servido como critério de legitimação para que ocupe os altos postos na liderança intelectual brasileira. Agora, tem gente na direita que diz, não, mas esses caras estão aí provados, são os incompetentes. Não, eles são incompetentes na atividade filosófica, meu filho. Mas para enganar os outros e para tomar o poder, para ocupar espaço, são competentíssimos. E o fato de que pessoas ignorantes em filosofia ocupem, vamos dizer, os postos mais altos, não prova a incompetência dele, mas prova que o excesso de competência. Eles são tão competentes que eles conseguem ser aceitos, embora todo mundo saiba que eles são ignorantes na matéria que lecionam, porra. Quer dizer, veja o tamanho, veja a força da autoridade desses caras. Quer dizer, eles se impõem pela sua própria incompetência. Quer dizer, eles são aceitos, é a incompetência que se afirma como um valor. É a burrice que é aceita como um valor, como um critério. Né? Agora,
Aqui, alguém me manda um negócio aqui, coincidências eleitorais. Veja que coisa. Nos meses que antecederam as eleições, o Bolsa Família pagou dinheiro em excesso para todo o pessoal do Nordeste. Espalhou dinheiro para caramba, para todo mundo, a mais. Acabou a eleição, eles dizem, nós erramos, nós vamos agora descontar, aos pouquinhos, evidentemente. Né? E eles mesmos dizem, não, isso não teve nada a ver com a eleição. Só que foi exatamente no Nordeste que é exatamente, vamos dizer, a fortaleza eleitoral da dona Dilma. Quem vai investigar isso? Ninguém. Vai ficar assim mesmo. Por outro lado, veja aqui. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Olá, é o Marcelo de São Paulo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Eu queria falar de dois assuntos que você tinha tratado em dois programas anteriores seus. O primeiro é aquela questão da decadência intelectual do Brasil em relação às citações científicas. E tem um dado muito interessante, eu estava comparando o USP e o Unicamp com universidades de ponta lá fora, só para você ter uma ideia, no ano 2006, 2007, a USP produziu 2.100 doutores. A Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que é quem forma mais doutores, tem 680. Olha só, quer dizer, doutor não falta, isso é uma fábrica de doutor. Agora, cadê a produção, cadê as investigações científicas deles? Pois é, o que acontece é que você vê que isso é inversamente proporcional às citações. Exatamente. Quanto mais doutor, menos trabalho científico que preste. Exatamente. Agora, isso não é picaretário, isso não é vigarice, isso não é desvio de dinheiro público. Essa turma da USP tinha que estar tudo na cadeia, porra. E a gente vai nas bancas de tese, eu sou dessa área, a gente vê a farsa que está acontecendo, o estudante já chega com a tese praticamente defendida, praticamente não há reprovação, e existe uma força muito grande de agências financiadoras. Claro, e a interproteção mafiosa dentro do partido, meu Deus, só são todos os companheiros. Meu companheiro tem que virar doutor, nós não podemos decepcioná-lo. Então é uma produção em massa de doutores sem a substância real, não vê no cara o que ele precisa para ser doutor, é só o título vazio mesmo. Quer dizer, o Brasil já era vulnerável a essas coisas por aquilo que eu escrevi no meu último artigo, Desejo de Conhecer. Quer dizer, uma das características mais proeminentes da sociedade brasileira é o ódio ao conhecimento acompanhado da devoção aos títulos, aos símbolos exteriores, né, que o representam. O título de doutor, você não precisa saber nada, mas ele é doutor. Agora, se você souber, mas não é doutor, também não adianta, né? Então, tem aquela ilusão de que só você cumprir o crédito do curso, você já está habilitado. O pessoal confunde o necessário com o suficiente. Exatamente. Quer dizer, o mínimo, os caras são aprovados pelo mínimo. Exatamente. É necessário fazer o curso, mas não é suficiente. As pessoas confundem uma coisa com a outra. E aceitam essa palhaçada, né? Mas é o PIX, geral. Há meia dúzia de pessoas que estão contra isso, mas você não pode abrir muito sua boca, senão você já viu o que acontece. Qual é essa universidade americana que você falou? Berkeley. Aqui, 2.100 doutores na USP, enquanto Berkeley produzia 680. Agora, os trabalhos científicos produzidos em Berkeley são citados no mundo inteiro. Porque o pessoal está lá para trabalhar, se não trabalhar é posto para fora. Agora, no Brasil, não, você leva o título de doutor para você ficar lá coçando o saco. Aqui o título de doutor significa assim, agora você é doutor, agora você vai começar a trabalhar, vagabundo. Agora você vai devolver o que a sociedade te deu. Agora, no Brasil, não. Você é doutor, então agora justamente você não precisa trabalhar mais. E outra coisa é a ubiquidade do Drauzio Varela. Eu tentei olhar o currículo Lattes dele, ele não tem nenhuma publicação científica em nenhum lugar. E esse cara tem um livro que eu, inclusive, estou lendo para passar por um dos meus, que é um livro sobre biologia, a estrutura lógica da biologia, etc. O Drauzio Varela ele faz o prefácio desse livro. Eu não sei como é que ele consegue, sem nenhuma expressão científica, nenhuma, ele só aparece na mídia, ele não tem nenhum artigo científico publicado, ele foi convidado para fazer um prefácio de um livro, que a gente pode até discordar de algumas teses dele, que é do Ernest Mayr, que ele diz que a biologia tem uma posição especial dentro das ciências, não tem relação com a física, etc. E o Drauzio Varela faz, em cima desse livro, um prefácio com claras, viés políticos. Ele tem um pedaço... Mas ele está lá para isso, isso é um picaretão, já falei isso.
Olha, poucas pessoas que escrevem na mídia são tão ignorantes quanto Drauzio Varela. Ela não consegue somar 2 mais 2. Cada vez que tenta fazer uma frase, sai besteira, porra. É chocante. Ele é convidado para essa coisa de expressão, então não tem nenhum currículo, nenhuma habilitação. Esse negócio do currículo eu não sabia, não. Quer dizer que nem mesmo currículo o cara tem? Puta merda, não tem nada dentro da cabeça e também não tem na parede os títulos pendurados. Ele é médico, ele não tem nenhuma publicação, não tem nada, não tem nem currículo lá. Eu tentei procurar, nem encontrei. Drauzio Varela, por exemplo. Agora, currículo Lattes, você olha o currículo Lattes do nosso ministro da Educação, Fernando Haddad. É só coisa de comunismo, é a única coisa que o senhor estudou na vida, meu Deus do céu. Agora, quer dizer, quando com uma formação de agitador comunista é suficiente para o cara ser ministro da Educação? O que é isso, minha gente? Até os comunistas do meu tempo não era assim, eles não confundiam uma coisa com outra. Não, o que era negócio de comunismo você aprendia lá no partido, na escola você aprendia medicina, engenharia, direito, etc, etc, e tinha que estudar e passar. Havia comunista de cultura, mas hoje o cara comunista não precisa mais ter cultura, meu filho. Se ele sabe alguma coisa de comunismo já é suficiente. Quer dizer, é o programa do partido dele que ele aprendeu, só isso que esse cara sabe. E botamos as nossas crianças sob a responsabilidade desse filho da puta, charlatão, vigarista, que tá lá se fingindo de educador, não educou nem a si mesmo, não sabe nem escrever, porra. Isso é vigarice, gente, isso é crime, isso é estelionato. Quando é que vocês vão entender? Isso é fraude. Agora no Brasil aceita tudo, isso aí virou ímã complacente, pô. Entra até piroca de rinoceronte, sem vaselina, a pessoa não sente nada. A pessoa tem medo também, né, de retaliação. Mas tem medo do quê, porra? Eu tô dando exemplo, eu tô cuspindo na cara desse fulano há 20 anos. Então o que aconteceu? Não aconteceu é porra nenhuma. Eles ficam lá rosnando no canto, roendo o pé da mesa, tira as calças e pisa em cima e não consegue fazer nada porque sabe que eu vou provar o que eu disse. Experimento me processar, seus filhos das putas. Ô ministro, eu tô dizendo que você é um ignorante, que você é um analfabeto, você não entende merda nenhuma de educação, nem de coisa nenhuma, exceto de comunismo. Vou lá e provo. Pega lá o seu próprio, leia o seu próprio currículo e vê do que você entende. Vê se tem um estudo que você tenha feito sobre educação, ou sobre filosofia, nada, nada, nada. Como é que a gente aceita isso, meu Deus do céu? Se dissesse, não, o cara não tem diploma disso, ele pode ter estudado uma coisa na escola e outra em casa. Mas ele não estudou nem na escola, nem em casa, porra. Olha, o negócio tá, como diz, a situação está afrodescendente, rapaz. Agora, olha aqui, para você não dizer que o Brasil é o recordista de ignorância, veja aí. Esses médicos cubanos, que a turma do PT e do MST quer enfiar no Brasil, todos foram testados. Olha, de 628 que foram testados, só 2 passaram. Quer dizer, é claro que esses caras não são médicos nem coisa nenhuma. São agentes cubanos que estão para ser infiltrados no Brasil, meu Deus do céu. Agora, felizmente, né, os médicos brasileiros ainda sabem alguma coisa. As escolas de medicina do Brasil não são as piores. Ao contrário, a medicina brasileira tem grandes realizações, grandes figuras na medicina brasileira. Então ainda tem um pouco de consciência desta coisa. Né? Nem todo mundo é o Drauzio Varela nessa porra. Então, foi lá testar, um cara de 628, só 2 passaram, conseguiram autorização para clinicar. O que é isto, porra? Agora, olha aqui, quem está protestando contra isso? O PT, o PCdoB e o MST. O que você entende de medicina, ô seus porra? Quer dizer, agora é o PT, o PCdoB que vai decidir o que vale e o que não vale na medicina brasileira. O que é isso aí? Olha aqui, entre 2006 e 2007, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cheia evidentemente desse cara do PT, PCdoB, chegou a aprovar um projeto permitindo a equivalência automática dos diplomas de medicina expedidos nos 2 países. Olha só, quer dizer, acabou não indo para o plenário porque os caras ficaram com medo de que o projeto ia ser derrotado. É claro que ia ser uma coisa dessa, não pode. Bom, no Brasil pode até passar. Porque você pega aquela merda, aquele diploma, né, de medicina de Cuba, e já entra no Brasil clinicando. Agora, felizmente, os médicos brasileiros não permitiram isso. Agora, aqui outro me manda a entrevista do Sam Harris, né? O homem que é o ateísmo militante. Ele diz o seguinte: o problema com a religião é que ela dissocia as questões do bem e do mal da questão do bem-estar. Meu Deus do céu. Mas isso aí, vamos dizer, é o próprio conceito da moral que não tem nada a ver com o bem-estar, meu filho. Quer dizer que
Que história de bem-estar é esta? Né? O bem-estar é evidentemente uma sensação subjetiva que não tem nada a ver com a prática do bem ou do mal. Nunca ouviu falar que o homem mal dorme bem? Esse não é o problema com relação à religião, esse é o problema com todos os sistemas éticos do mundo, exceto aquela porcaria chamada utilitarismo, inventado por um idiota chamado Jeremy Bentham no século XIX. Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que era um neurótico, certo? É um caso de paralaxe cognitiva levado assim, a última expressão, porque era o homem, era o apóstolo, vamos dizer, da liberdade, da igualdade, e em casa ele era tiranizado por uma mulher louca. A mulher mandava nele, cuspia nele, né? E mandava ele escrever aquelas coisas em favor das mulheres, escrevia tudo lá, puxa saco, né? Então, esses camaradas, esses doentes mentais, é que inventaram essa história de que a ética tem que prover o bem-estar e não o bem e o mal objetivo. Agora, um rapaz aqui me informa, ó, fui numa pastelaria chinesa, na Bahia, Salvador, Bahia, e tô lá comendo pastel, e daí eu vejo o retrato do Mao Tse Tung na parede. Então, o que esse filho da puta tá fazendo aí no Brasil, então, porra? Né? Se ele gosta do Mao Tse Tung, tem que voltar pra China, né? Vai fazer pastel lá na China. Agora, pior que o pastel é muito bom. Não, não vai pra China, não, fica aí, mas tira essa porra desse retrato, porra. Enquanto isso, olha, os chineses estão aumentando cada vez mais seu orçamento militar, acumulando bomba atômica pra caramba. E aqui o governo Obama fez um corte de 78 bilhões no orçamento militar americano. Quer dizer, não é só para destruir a cultura, para desmoralizar o país, não, é para enfraquecer militarmente, mesmo para facilitar, para encher de chinês essa porra aqui e... Aliás, vocês sabem que existem tropas chinesas aqui dentro? Tropas chinesas e russas estacionadas aqui dentro dos Estados Unidos. Ninguém sabe o que elas estão fazendo aqui. Enquanto isso, lá no paraíso cubano, né, o governo começou a demissão de 500 mil de trabalhadores do serviço público. Desde que acabou a verba soviética, eles conseguiram enganar um tempinho com contribuições, uma ajuda aqui, outra ajuda de lá, porque a pujante economia cubana vive da ajuda alheia. Inclusive, veja que é um negócio incrível. Os exilados cubanos, aqui tem 2 milhões de exilados cubanos em Miami, todos eles mandam dinheiro para os seus parentes em Cuba. É um montão de dinheiro que vai lá, dado por pessoas que tiveram que fugir de lá para não ser mortas. Então é um país que vive, é um governo que vive do auxílio das suas vítimas, porra. Mas isso não está dando, mesmo assim não dá. Então começaram a demitir 500 mil. Né? Agora, quando que eles vão desistir do comunismo? Eu acho que nunca. Eu acho que nunca. Eles só vão cair na porrada mesmo. Ai, ai, ai. Agora, aqui aconteceu o seguinte, que... Veja... Peraí, tem alguém aí? Ligando? Alô, quem é? Tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Carlos do Rio de Janeiro. Carlos do Rio de Janeiro. Tudo bom? Diga aí. Professor, eu queria passar uma informação para o senhor, para que as pessoas tenham e acreditem no senhor de que realmente nós estamos sendo cercados por uma quadrilha e que a ação que houve no alemão é apenas de cinema. Se não se mudar nada no Código Penal, no Código de Execução Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós continuaremos com essa fábrica de bandidos. Não tem a menor dúvida. Deixa eu falar o número para o senhor entender. Em São Paulo, dos presos que receberam indulto de Natal, 9% deles não retornaram à cadeia. 1.900 presos não voltaram. Dentre eles, muitos membros de facção com estrupo, triplo assassinato, homicídio, chefes de áreas de tráfico não retornaram desse maravilhoso indulto de Natal que o Foro de São Paulo dá. No Rio, 1.038 não retornaram. Em Pernambuco, 222 não retornaram. No Paraná, 684 não retornaram. Puta merda. Vamos dizer que na ação do alemão eles prenderam 200, mas eles acabaram de soltar 4.000. Claro, para pagar pelos 200, né? Prender 200, agora vão pedir perdão, vão soltar milhares.
nossas mulheres, nossas filhas vão vender droga, vão voltar para os seus postos, vão fazer um serviço sujo do Foro de São Paulo. Só para você ter uma ideia, os 3 chefes do Alemão, eles já são refugiados, que é o FB, o Pezão e o Polegar. 2 deles receberam indulto há 3 anos atrás e jamais voltaram. Claro, eu também não voltaria. Só mais uma informação, desculpe interromper o seu programa. A Páscoa está vindo e mais 2.000, 3.000 vão reforçar o Foro de São Paulo. Fica com Deus, professor. Você também, obrigado pela informação. Olha, eu estou dizendo para você, é um negócio sistemático, isso aí é calculado, isso não é erro, isso não é incompetência, isso não é distração, não. Isso, a intenção disso é óbvia, meu Deus do céu. Vamos dizer, olha, quanto à parceria, à unidade do governo brasileiro, do PT e das Farc, não precisa aprovar, está aprovado, eles mesmo assinaram, meu Deus do céu, assinaram em 2001 um compromisso de solidariedade integral. O que quer dizer solidariedade integral? Quer dizer que não vai falhar em nada, vai ajudar em tudo, porra. Agora, para você ver que aqui nem, não é só no Brasil que tem essas putarias, vê aqui. Aqui fizeram um teste e descobriram que dos garotos de escola que declaravam viver em abstinência, isso é, nunca treparam com ninguém, 10% estavam com doenças venéreas. Por que é isso? Porque o pessoal redefiniu a abstinência. A abstinência agora é subjetiva, é se você sentiu que está na abstinência. Então o sujeito vai lá, come 400 meninas, digo, não gostei de nenhuma, então estou aqui na abstinência. Né? Enquanto isso o cara está lá com gonorreia, com sífilis, com AIDS, etc, etc. Quer dizer, isso não é feito para bagunçar? É claro que é. Quer dizer, que história é essa de abstinência subjetiva, meu Deus do céu? Agora, o mais bonito é o seguinte, eles fizeram aquilo, votaram, veja que puta, os Estados Unidos estão se brasilianizando muito rápido, eles aprenderam tudo, eles devem ter estudado aí o Mensalão, o PT, MST, que eles estão fazendo cada coisa inacreditável. Por exemplo, eles suspenderam aquela lei que era proibido perguntar ao soldado, ao recruta, a sua orientação sexual, de modo que se o sujeito era viado, ele entrava ali sem ninguém perguntar nada, então era... Quer dizer, é uma espécie de véu de proteção. Mas isso aí o pessoal gaysista não se conforma com isso. Eles querem ser aceitos no exército, na marinha, na força aérea, não como cidadãos americanos, mas como gays. Eles querem um estatuto especial. Nós aqui somos, né, não somos cidadãos americanos, somos gays. Bom, e o Congresso aprovou essa porra. Acontece o seguinte, acontece que no regulamento Código Uniforme da Justiça Militar, artigo 125, pune com manda a corte marcial quem quer que pratique a sodomia. E os caras não sabiam disso, aprovaram o raio da lei. Quer dizer, você vai entrar lá como viado, entrou como viado, com cartaz dessa eu sou viado, mas não pode dar. E agora, como é que vai ser, porra? Vai ter que mudar o Código Militar também, dizendo, não, agora pode dar, né? Quer dizer, mas como é que os caras aprovam uma lei sem verificar se existe alguma outra lei que contradiga aquilo? É um negócio de louco, porra. Né? Parece o Nelson Jobim no Brasil, que mete lá 2 artigos na Constituição sem falar para ninguém, na calada da noite. Né? E aí vai. Então, vai caindo aqui. Enquanto isso, no Brasil, o Itamaraty deu passaporte diplomático aos filhos do Lula, porra. O que é isto? É festa agora, né? Pode tudo. Bom, o Lula pode tudo, porra. Quer dizer que a tolerância que se tem para com essa gente é ilimitada, ilimitada, ilimitada. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha aqui, enquanto isso, está vendo? Olha lá, o negócio da Arquidiocese de Boston, estou falando para você. Aqui teve uma igreja, não é de Boston, ela anunciou falência, porque os pedidos de indenização por abuso sexual eram tantos que acabou o dinheiro, pô. A igreja pediu falência. Aqueles caras, o que eles estão fazendo lá, pô? Já estão comendo menininho o dia inteiro. Agora, vocês pensam que isso aí aconteceu à toa? Já falei para vocês, estudem, né? Leiam o livro do Randy Engel, que se chama The Right of Sodomy, leiam o livro do Michael Rose, que se chama Goodbye Good Man, vocês vão entender como é que se fez isso, né? E agora, eu acabei de ler o livro do Malachi Martin, que se chama Windswept House, A Casa Varrida pelo Vento, e que, sob forma romanceada, conta tudo o que se passou no Vaticano e como é que esse negócio de satanismo, homossexualismo entrou lá desde a década de 60.
É uma conspiração que aqui, desde o estado do Texas até o Sacro Colégio dos Cardeais, aquilo tudo infestado, não só de gaysista, mas de satanista praticante, uma coisa muito ligada à outra. Está tudo lá. Tudo que está no romance ali é verdadeiro, tanto que a lista da equivalência dos personagens já está até na internet. O fulano de tal no livro equivale ao cardeal fulano, e assim por diante. Né? Agora, é por isso que acontece aqui, é por isso que teve uma chuva de pássaros mortos, agora tem uma chuva de peixe morto. Né? Então, o país está ficando maluco mesmo, quer dizer, o capeta tomou conta. Né? Mas aqui é só nas altas esferas, né? Enquanto o povão continua a cabeça no lugar, mas no Brasil não. Né? O Brasil está aí, a Dilma não fez nada, já tem 80% de aprovação. Quanto menos ela fizer, mais aprovada será. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, soma a votação que a mulher teve, dá na verdade 33% do eleitorado. Como é que a pessoa que é eleita por 33% do eleitorado, no dia seguinte, antes de tomar posse, já tem 80% de aprovação? Como é possível isso? Se os caras aprovaram tanto, por que não votaram nela? Como é que é isso, né? E aí vai, agora o outro me manda aqui um artigo do Marcelo Leite, porra. Não vou comentar o artigo do Marcelo Leite, é muita besteira. Pô, vocês não têm dó de mim, vocês me mandam essas coisas, porra. Né? Agora, veja vocês. A noção, vamos dizer, da polidez e da boa educação é muito antiga, tá certo? Ela não nasceu do nada, não é uma coisa espontânea, foram educadores que criaram, tá certo? E foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, de modo a fazer com que a linguagem, os gestos e a aparência do indivíduo expressasse as suas belas qualidades interiores. Quer dizer, não basta só, né, você ter uma vida de devoção, você se devotar a Deus, etc, etc. É preciso que isso se transponha esteticamente no exterior para que as pessoas vejam. Não é isto? É como está em Mateus 5,16. Deixe que a sua luz brilhe ante os homens, para que eles possam ver as suas boas obras e dar glórias a nosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 5,16. Então, a polidez foi feita para isso, gente. Agora, quando você vê que a regra de polidez é uma camisa de força com que salafrários vigaristas vestem em você para te impedir de dizer a verdade sobre eles, então você tem que romper esta regra. É obrigatório você fazer o contrário, porque a polidez deles é exatamente o quê? É vigarice, é safadeza, é para não só apenas para impor o mal sobre o bem, mas para impedir que você mostre o mal. Então aí, meu filho, é obrigação você ser mal educado, sim. É obrigação desrespeitar essas pessoas o tempo todo, porque elas não entendem outra linguagem, porra. Você vai lá e demonstra, por A mais B, logicamente, que elas estão fazendo uma coisa errada, elas são insensíveis, porra. Eu estou falando, a insensibilidade moral é característica de quase toda a classe política brasileira e vamos dizer, de toda a classe falante no Brasil. Lê esse pessoal que escreve na Folha, digo, a prova de insensibilidade moral aparece ali a cada linha. Então, o que adianta você falar educadamente com essas pessoas? Você tem que intimidá-las psicologicamente, você tem que mostrar que você não tem medo delas, não, e não tem respeito. Então, esse pessoal vive da aparência, ele vive do que os outros pensam dele, então mostra o que você pensa, e eles vão enfiar o rabo entre as pernas e vão parar de encher o saco. Então, até a semana que vem, muito obrigado.